tá? Na minha conta do Google, mesma coisa. Vem aqui no canto superior direito, tem os 9 pontinhos. Estou logado, se eu estou logado, tá ótimo. O formulário já aparece aqui. Tá? Abri um formulário. Aqui tem algumas opções que você pode utilizar como modelo. Eu nunca utilizo aí como modelo. Tem os formulários que eu criei aqui já para as minhas turmas, tá? Já venho trabalhando há um bom tempo, inclusive venho me aperfeiçoando com isso aqui. Então, a primeira coisa que tem que se falar sobre o Google Forms, sobre essa ferramenta aqui. O Google Forms, ele não foi criado inicialmente para trabalho pedagógico, para ser utilizado, por exemplo, como atividade pedagógica, ou para fazer avaliação, ou para gamificar. O Google Forms, como o nome diz, é um formulário para pesquisa, né? Inclusive, quando eu apresento o Google Forms, o pessoal sempre diz, mas professor, já utilizei o Google Forms para fazer pesquisa, levantamento de dados. Eu não sabia que dava para fazer atividade no Google Forms, né? Então, ele foi criado para isso, para pesquisas, para formulários, como geralmente a gente faz, para pegar dados, com uma frequência, por exemplo. São dados que você pega, por exemplo, da presença da pessoa, enfim, uma inscrição, por exemplo, você precisa dos dados da pessoa. Então, o Forms foi criado para isso, ou para pesquisa de campo, né, fazer entrevista. Mas depois se percebeu, aí a questão da inovação, né, percebeu que dava para fazer as atividades pedagógicas, que era até melhor fazer no Google Forms, por exemplo, do que no Word. Porque no Google Forms, pelo menos aquilo que é múltipla escolha, ele pode fazer uma correção automática, né? E percebeu-se também que isso que funciona de maneira assíncrona e síncrona, que é o Google Forms, as atividades, poderia servir também presencial. Então, digamos que fevereiro do ano que vem, torcendo muito que as vacinas avancem, vamos imaginar que eu sou professor, que a gente usa essas atividades que eu mostrei aqui, a gente usa mais no ensino médio, né? Mas no ensino superior também. A gente volte à atividade presencial. Então, tudo que eu fiz de atividade no Google Forms, de avaliação, ficou perdido? Não. Eu posso imprimir. E fica com uma excelente qualidade de organização. Inclusive, vamos agora mostrar. Inclusive, você pode dividir em sessões, né? Então, eu quero fazer uma avaliação com múltipla escolha e com questões dissertativas. Eu posso fazer isso com o Google Forms, né? Eu posso imprimir depois. Eu divido em 2 sessões. A primeira sessão serve como se fosse a capa, onde tem o título, as instruções, onde as instruções da atividade ou da avaliação, e onde o estudante se identifica, coloque o nome, enfim. E nas restantes páginas, uma outra sessão. Fica perfeito. Eu posso imprimir e entregar para a turma. Acho desnecessário, porque depois dessa experiência da pandemia, eu posso ir para a sala de aula e mandar o link para os estudantes, né? E se o estudante está logado na rede da UFP, ele abre no celular dele. E, é claro, nas questões dissertativas, ele vai ter dificuldade de responder, porque ele vai usar o tecladinho do celular. Mas eu vejo muito estudante fazendo textão no Facebook. Um textão do Facebook, aqueles grandões, que faz com o celular, às vezes é uma resposta adequada. Pode ser uma resposta adequada numa avaliação. Então, eu posso tanto imprimir, como eu posso simplesmente, vamos, pessoal, vamos fazer a avaliação agora, enfim. Cada um fique no seu cantinho aí, ou faz colaborativamente, né? Enfim, para fazer sofrer um pouquinho, né? Manda o link para o pessoal abre cada um no seu celular ou no seu computador, eu dou um tempo, e faz e envia automaticamente. Ou em papel mesmo, entrega e faz. Então, tem essa vantagem. Então, resumindo, é uma ferramenta que não foi feita inicialmente para trabalho pedagógico, mas que depois se descobriu que poderia ser utilizado no trabalho pedagógico, e hoje em dia se utiliza muito para fazer
atividades e para transformar atividades em avaliação, se for necessário, se quiser, e também em game. Game dá um trabalho danado para fazer, mas dá para fazer também. Então, entrei aqui, né, no Google Forms. Quando eu faço aqui, fica salvo no meu Drive, tá, automaticamente. Vou abrir aqui um em branco, vamos criar, né? Vamos criar aqui uma. Aparece desse jeito. A primeira tela é assim, tá? A primeira tela é desse jeito. O que é que eu tenho que saber aqui, inicialmente, né? Primeiro, né, eu vou fazer aqui o cabeçalho, criar o título, vou criar uma imagem aqui, né? A Letícia, inclusive, criou, mas hoje eu não tive tempo de baixar uma imagem oficial aqui para as nossas atividades. Então, eu vou colocar uma imagem que eu vou baixar aqui, depois eu vou modificar. Eu posso fazer aqui a descrição do formulário, a primeira coisa, tá? Então, vamos começar aqui. Eu quero reproduzir aquele formulário que eu fiz para vocês. Inclusive, deixa eu só fechar isso aqui de novo, tá? Eu não vou fazer nada com ele. Eu vou abrir aquele formulário que eu enviei para vocês. Formulários, vou clicar aqui em formulário novamente, voltei para o mesmo lugar, tá? Olha, quando eu fiz, ele fica salvo aqui, ó. Tá aqui o formulário que eu fiz para vocês. Ele aparece desse jeito para mim. Tá? Eu fiz uma única sessão. Ele aparece desse jeito, única sessão. Olha que legal. Aqui na parte superior, algumas pessoas já responderam. É uma brincadeira mesmo, pessoal. É só para brincar, para vocês conhecerem. Perguntas. Eu clico aqui na parte de respostas. Ele já me dá todas as informações aqui, ó. Quantas pessoas acertaram, quantas pessoas fizeram, respostas corretas, qual foi a questão que as pessoas erraram mais. Vai mostrando o índice aqui de cada estudante, o e-mail contato dos estudantes que já fizeram, a cidade e o estado das pessoas que fizeram aqui. Ó. Tem gente do estado de Xambioá, olha, da cidade de Xambioá, tem gente de Campina Grande participando. Era para ter um pessoal de Sobral aqui, viu? Espero que esse matricou. Aqui, de cada questão, já traz uma tabela. Olha, eu não fiz nada. O próprio formulário já me trouxe esses dados para eu saber quais foram as questões que erraram mais acertadas. Isso aqui me ajuda a saber a dificuldade dos estudantes, tá? E aqui ó, aparece ó, cada questão, os gráficos do que é. Aqui eu perguntei sim, não, talvez. Aí aparece essa pizzazinha. Enfim, na hora que eu clico em resposta, tem o resumo. Aqui tem 9 respostas, resumo. Aqui tem as perguntas. Se eu clicar nas perguntas, vão aparecer todas as perguntas aqui, obviamente. Cada estudante aqui como respondeu. Individual, talvez seja o mais interessante. Individual. Eu vou ter de 1 a 9 aqui, os estudantes responderam. Então, o primeiro que respondeu foi a Genilda. Aí tem o e-mail de contato dela, enfim, tem as respostas dela, e tem as questões que eu ainda tenho que corrigir, porque tem questão de múltipla escolha que eu fiz, mas tem questões que são dissertativas. Então, a pontuação só vai aparecer quando eu pontuar. Então, vamos aqui. 20 pontos. Eu não li, não, mas aqui é uma brincadeira só para demonstração. Depois eu vou ler. Porque, inclusive, ela respondeu aqui para valer mesmo, assim, eu já percebi. Eu posso pontuar, enfim, pontuei. Quando eu salvo aqui, a pontuação aparece lá, em cima, tá? E aí eu vou vendo um por um. Se eu tivesse pedido a obrigatoriedade do e-mail, depois eu vou mostrar como é ver isso, na hora que eu clicasse aqui, apareceria o e-mail da pessoa. Mas eu não quis, tá? Aqui o segundo que respondeu foi o Brandon, e aí vai. Aí, o que acontece? Eu quero ter uma visão geral, digamos que seja uma frequência, né? Aqui em cima tem esse verdinho aqui com uma cruzinha, que parece a cruzinha da Inglaterra. Você clica nele, ele cria uma planilha. Ele coloca tudo isso, todas as questões, todos os estudantes, numa planilha. Tá? E aqui a gente não vai formatar. Eu nem costumo formatar, mas dá para formatar para deixar bem bonito. Mas aqui eu já tenho tudo. Eu tenho a hora que a pessoa fez, ó, a Genilda, no dia 11 de julho, ontem ainda, 14 horas, 28 minutos, 25 segundos. Tem o e-mail o celular que ela colocou, palmas, tal.
Tem as respostas dela aqui, tá? Aqui eu não estou conseguindo ter acesso porque tem uma barrinha que foi criada do compartilhamento. Aí, para eu movimentar para o lado, eu teria que parar de compartilhar. E fosse uma frequência, vamos dizer que fosse uma lista de frequência. Eu não vou mostrar como é que faz. O que você pede na lista de frequência? Faz lá o cabeçalho, diz qual é a finalidade, a data, e você pede os dados, nome, né? Os dados do, sei lá, o nosso evento precisa do nome, um e-mail de contato, telefone. Se você quiser ainda acrescentar, você ainda pode colocar um item lá, marque aqui sua presença. Nem precisaria, porque se a pessoa faz tudo, ela já está fazendo a presença. Mas você pode colocar, marque sua presença e colocar um itemzinho. Marque aqui, a pessoa clica, se quiser. Se não, pronto. Aqui eu vou ver a hora que ela preencheu, porque aí pode pessoa mandar esse link para alguém, né, preencher depois, enfim, eu vou saber se foi durante o curso. E vou fechar aqui o formulário. Eu vou saber se ela participou ou não, tá? Então, é bem prático. Então, vamos, então... então, eu vou criar esse formulário aqui, oficina do Google, né? Do jeito que está aqui, tá bom? Vamos criar essa atividade e depois transformá-la em avaliação. Eu vou deixar ela aberta aqui, eu estou com a minha colinha aqui no meu roteirinho, mas eu vou deixar ela aberta aqui só para copiar algumas coisas dela. Vou abrir outra página aqui de formulário, porque eu quero deixar aquela aberta. Eu sempre venho pelo meu e-mail, mas você já sabe que há outros caminhos também. Formulário. Vou abrir um novo. E, na verdade, vou recriar, né? O título do formulário, só para eu repetir o mesmo de lá, oficina de Google Forms. Vamos lá. Oficina de Google Forms. A descrição do formulário, você pode colocar a descrição do formulário aqui. Eu vou pegar a mesma descrição que eu fiz aqui. Ctrl C. Tá? É só para mostrar para vocês como é que faz, mas geralmente a gente faz na hora, né? Mas para ganhar tempo, vou colocar a mesma descrição. Aqui você podia fazer a descrição enorme, se fosse o caso, enfim, o tamanho que você quiser. Bom, a primeira coisa foi feita, né? A gente não vai deixar assim. Se o curso do Canva fosse hoje e o Forms fosse semana que vem, eu ia entrar no Canva agora e ia criar aqui um cabeçalho, um muralzinho para o cabeçalho personalizado. Como eu não fiz o Canva ainda, eu vou vir aqui em temas, ele vai me dar umas opções, tá? Então, você vem aqui, no canto superior direito, tem umas opções aqui. Tem uma paletazinha, né? Como se uma paletazinha de cores. Tem um olhozinho e tem a engrenagemzinha, tá? A paleta de cores, você consegue, é onde você coloca a imagem do cabeçalho, você importa a imagem do cabeçalho. Então, mesmo que você tenha feito no Canva, você vai ter que salvar no seu computador, ou em algum lugar, claro, né? Você vai ter que vir sempre nessa paletazinha aqui. Então, você clica na paleta, abre a possibilidade de você escolher uma imagem, ou de importar uma imagem, né? Ou de importar uma imagem. Então, escolher imagem. Você clica em escolher imagem. Então, ele já dá aqui umas opções de imagem. Aqui do lado esquerdo, temas que você pode escolher. Cada tema vai ter várias imagens para cada tema. Você pode escolher fotos também. Não tem nenhuma foto encontrada, tá triste, tá pobre de foto aqui. E você tem a opção de fazer upload. Na opção de fazer upload, é onde você procura o arquivo que você salvou no seu computador. Tá? Por exemplo, o arquivo que você vai aprender a fazer no Canva semana que vem, para você colocar aqui. Tá? Aqui eu venho, eu consigo encontrar. Deixa eu fechar aqui. Não quero fazer upload. Vou para os temas. Né? Vou pegar aqui o primeiro tema, né? Trabalho, escola. Aí tem esses temas, tem várias coisas aqui, né? Eu escolhi esse daqui. Né? Para não ficar igual, eu vou colocar o mesmo, né? Porque estou reproduzindo. Vou colocar o mesmo. Pronto, cliquei no tema, aparece a opção inserir. Aí já não ficou tão feio, né? Já está bonito, tá ficando bonito. Aqui eu tenho as opções de cores. Posso mudar a cor aqui. Cores. Eu acho que combina mais essa daqui mesmo. O plano de fundo, não precisa ser branco, né? Aqui está um plano de fundo. Vou só colocar um plano de fundo branco. Tem essa opção aqui. Fica bonito também, é bom.
Aqui está apresentando 4 opções de plano de fundo. Pode escolher o estilo da fonte, aqui a fonte que eu escolhi é o básico, deixar básico, você pode mudar. E fica salvo automaticamente, é só fechar. Tá? Como é que eu vou criar, então, as questões? Já fizemos o cabeçalho, né? Como é que eu vou criar as questões? Aqui, no Google Forms, a gente vai trabalhando por telinhas. Então, aqui já é uma telinha, né? Aí eu vou criando telinhas. Aqui já apareceu uma telinha aqui, pergunta sem título. Se eu clicar nele, eu tenho a opção de excluir. Eu vou excluir aqui, ó. Eu clico nele, aparece aqui embaixo a lixeirazinha. Excluir. Aqui do lado direito, tem uma barrazinha que está em vertical. Tem o mais. Tem essa opção aqui que é importar perguntas. Então, se eu quisesse importar uma pergunta de qualquer formulário que está no meu Drive, eu clicava aqui, ia no formulário e trazia a pergunta para cá para não fazer de novo. Não vou fazer isso, porque eu quero mostrar como é que faz. Aqui é para adicionar um título na descrição, pouco utilizado. Aqui eu adiciono imagens. Adiciono vídeos. E esses 2 tracinhos aqui, que estão nessa barra vertical, é para criar sessões. Né? Em geral, as pessoas, quando vão fazer um formulário, ele cria 2 sessões. A primeira sessão fica esse cabeçalho e a instrução e os dados da pessoa, né? E aí depois cria outra sessão com as questões. A pessoa, quando entra no formulário, ele tem a opção, primeiro ele vai se identificar, ele não vê as questões. Quando ele termina de se identificar, ele clica lá em próximo, aí ele tem acesso a todas as questões. Tem gente que faz assim. Isso é muito legal, porque se depois você for imprimir para fazer um trabalho, sei lá, para trabalhar na sala de aula presencial, essa parte aqui fica como cabeçalho. Melhor, fica como capa, com as instruções, com o cabeçalho e o lugar de identificação do estudante, onde ele coloca nome, turma, sei lá, nome da disciplina, enfim, qualquer coisa que achar que for necessário, tá? No meu caso aqui, no formulário que eu fiz, eu deixei sessão única. Para deixar sessão única, não tem que fazer nada, não clique em nada, tá? Então, para começar a fazer alguma coisa, eu tenho que criar uma tela. Como é que eu crio essa telazinha que eu vou trabalhar? Adicionar pergunta, esse maisinho. Quando eu clico em adicionar pergunta, abre uma tela. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz outro formulário, que eu quero fazer imagem e semelhança. Então, eu pedi nome, e-mail, contato, cidade e estado. Tá? Então, eu vou abrir 3 telinhas. Uma telinha do nome, uma telinha do e-mail e uma telinha de cidade e estado. Tem algumas pessoas que aqui já criam outra seção. Aí eu não viria isso aqui, só viria as questões, só viria essa parte de identificação. Então, vamos lá. Manda o nome, do e-mail, cidade e estado. Bom, vou lá no formulário, né, que eu estou criando. Já abri uma tela, vocês viram. Eu só cliquei em mais, abri uma tela. Eu só coloco aqui nome. Pronto. Vou colocar como obrigatório. Se eu não colocar o nome, ela não consegue ir para a próxima questão, não consegue enviar. Tá? E está feito. Eu clico na mesma telazinha, depois vou explicar por quê, e clico no mais de novo, vai abrir outra tela. Aqui eu quero o quê? Eu quero o e-mail e o celular, se caso eu preciso entrar em contato com a pessoa, enfim. Observem que aqui já aparece a opção resposta curta. Porque o Google Formulário já entende que a pessoa só precisa de uma linha para responder isso. Né? Mas se a pessoa quiser escrever 300 linhas, ela conseguiria também. Só que aqui já aparece resposta curta. Então, eu clico nessa tela, e aí vocês vão entender por que eu tenho que clicar nela. Porque é o seguinte, se a tela selecionada fosse o nome, e eu clicasse em mais, a tela ia aparecer aqui no meio, né, entre o nome e o celular. Então, eu tenho que clicar na última tela para aparecer na sequência uma nova tela. Então, cliquei em mais, aparece outra tela. Nome, e-mail. Outra coisa que eu pedi aqui, deixa eu lembrar aqui. Cidade, estado, porque eu sei que tem pessoas de outro lugar. Né? Aqui nós temos gente da Paraíba. Já vi que tem gente da Paraíba. Cidade, estado. Se fosse um formulário, a gente poderia parar aqui. Tá? Nem precisa mostrar. Eu podia parar aqui.
estava criado. Então, no formulário eu preciso do CPF da pessoa, eu coloco uma tela pedindo CPF. Pronto. Algumas pessoas só criam mais uma tela e dizem que clique aqui, vou até criar essa tela. Mais uma tela. Digamos que fosse um formulário. Aqui do lado direito, ele geralmente aparece sempre com múltipla escolha. Você vem aqui, ó, múltipla escolha, você clica aqui na setinha, vai aparecer as várias possibilidades. Ó, resposta curta, que você espera que a pessoa, como seja, se for uma pergunta ou uma questão para resposta curta, para escrever um parágrafo, né, alguma questão maior, enfim. Múltipla escolha, caixa de seleção, já vou explicar tudo isso, tá? Lista suspensa, upload de arquivos, escala linear, grade múltipla escolha e grade caixa. Já vou explicar cada um desses aqui e vou mostrar como é que utiliza. Aqui no caso, digamos que seja... isso aqui já seria suficiente para uma lista de chamada. Já colocaria o link, as pessoas entrariam pelo link e preencheriam com os dados que necessário. Isso já ficaria salvo, depois eu geraria uma planilha. Tá? Como vocês viram lá como é que gera, já mostrei para vocês. Tudo bem? Mas eu posso aqui incrementar, eu coloco caixa de seleção e eu coloco aqui, marque aqui sua presença. Só para brincar mesmo. Nem precisava, né? Mas tem gente que faz isso, marque aqui sua presença. É redundante, né? Não precisava. Presença. A pessoa entra, clica tudo, ela clica aqui e aí marca a presença dela, tá? Mas não precisava. E essa tela aqui é só para mostrar para vocês como é que cria uma lista de presença. Pede aqui em cada tela o dado necessário para a pessoa preencher, coloca as instruções aqui, dizendo qual é o evento, enfim, cabeçalho, e se quiser, acrescenta para brincar, marque aqui sua presença, mas nem seria necessário, tá? Isso seria uma lista de presença, a gente poderia, te pegaria e já manda lá para os alunos, para os estudantes, para o pessoal que está no curso, lá no chat, e a pessoa preenche lá na hora, depois eu gero uma planilha, vocês viram, né? Uma planilha do Excel, e eu tenho todos esses dados. Aqui eu vou excluir, porque não é o que nós queremos fazer, tá bom? Bom, aqui eu já poderia criar uma nova seção, e aí a pessoa só teria acesso à próxima parte se clicasse para próximo, né? Eu não vou criar uma nova seção, eu vou fazer tudo numa seção só. Quando eu criar o game, que não vai ser hoje, eu vou fazer um vídeo tutorial e mando para vocês, vou mandar colocar na sala de aula do Google, vocês vão ver como é que faz as sessões. Que é fácil, cria a sessão, é só clicar, ele automaticamente separa essa parte da outra parte, é isso que é uma sessão. Bom, vamos começar a criar aqui as atividades, melhor, as questões, né? Abrir aqui a questão. Você já poderia digitar a pergunta aqui e escolher se era múltipla escolha, ou seja, com a múltipla escolha é uma questão só que é verdadeira, ou caixa de seleção. A diferença de múltipla escolha para caixa de seleção é que na múltipla escolha só uma questão é certa. Na caixa de seleção podem ter várias questões certas, tá? Aqui eu poderia fazer uma pergunta para a pessoa responder com uma resposta curta. Ou eu poderia fazer uma pergunta para ele escrever bastante. Eu clicaria em parágrafo. Só por brincadeira, vou clicar em parágrafo. Eu faço a pergunta aqui, depois fica aqui para a pessoa responder. Na verdade, eu quero fazer uma questão de múltipla escolha. Tá? Deixa eu ver se foi isso que eu fiz aqui no outro formulário aqui. Deixa eu só conferir, pessoal. Não. Aqui, eu coloquei 3 excertos, né? 3 passagens de um texto do José Moran. 3 textos. Coloquei um vídeo e aí, com base nos 3 textos, eu fiz uma pergunta. Pedagogicamente, eu acho que ficou muito cheio. Eu acho que deveria ser os 3 trechos, né? O vídeo poderia ser uma outra questão. Eu poderia ter passado o vídeo e ter feito uma questão sobre o vídeo, tá? Então, eu já fiz uma coisa mais complexa. Eu vou mostrar para vocês. Vou ensinar o complexo, porque aí, quando vocês forem fazer uma coisa mais simples, já sabe fazer o complexo, fica mais fácil, tá? Eu fiz da seguinte forma. Vou voltar para o formulário lá que eu estou criando. Eu não fiz uma pergunta imediatamente. Vou apagar. O que eu fiz? Na barrinha lateral aqui, eu cliquei em imagem e importei uma imagem que eu criei. Tá? Essa imagem, ela está salva. Eu salvei lá num arquivo meu. Vou mostrar para vocês. Ó. Adicionar imagem. Procurar, né?
vai abrir o meu computador, os arquivos do meu computador. Aqui é uma pastazinha que eu salvei, ó. Então, a primeira passagem, eu chamei Mohan 1, Mohan 2, Mohan 3, tá? Eu tirei desse PDF aqui, tudo bem? Como é que eu criei essa imagem, né? Eu criei essa imagem. Já eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu já importei a imagem. O texto veio em forma de imagem. É uma, como é que eu poderia dizer? É uma sugestão que eu dou para vocês. Se for colocar um texto longo, faz o texto no Word e depois recorta, transformando em imagem. Porque fica mais organizado. Aqui eu recortei de um PDF, tá? Mas eu poderia digitar lá no Word e depois recortar, transformando em imagem. Tudo bem? Eu vou mostrar como eu fiz isso. Lá já está prontinho, porque eu tenho que ganhar tempo aqui, né? É muito pouco tempo para muita coisa. Então, o que eu fiz, né? Lá nos meus arquivos do meu computador, vou abrir aqui meu computador, eu tenho uma pasta chamada Ferramentas Digitais. E eu tenho um texto do Mohan, Ensino Híbrido. Vocês estão dizendo, professor, você recortou um texto, isso não é plágio? Não, a lei do plágio, não lembro agora o número, não sei se é 9610, acho que é 9610, ela fala que é possível fazer cópias dentro de uma certa quantidade que ela identifica, desde que não seja para fins comerciais, mas sejam para estudos. Então, o que eu fiz foi cópias de passagens com citação, então não é plágio. Então, tem um texto do Mohan aqui que é chamado Educação Híbrida, um conceito-chave para a educação hoje. E desse texto, eu fiz alguns recortes de alguns parágrafos. Como é que eu fiz o recorte? Todos nós, nos nossos computadores que tem Microsoft, no Windows, perdão, aqui no canto inferior, esquerdo, aqui embaixo, onde faz pesquisa, nós temos uma ferramenta que é a ferramenta de captura. Aqui no meu caso já aparece, ó, ferramenta de captura. Mas se não aparecer, no seu computador, você digita ferramenta de captura. Aparece essa tesourinha mágica, que é a coisa mais legal do mundo. Quando aparece a tesourinha mágica, você clica, aparece essa telinha aqui, ó. Você pode mover para onde você quiser. Tudo bem? Coloca no lugar melhor, né? Vou colocar aqui. Você clica aqui, novo. Clica na tesourinha de novo, né? Quando você clica na tesourinha, ele congela a tela. Aqui podia ser a tela do Word, tá? Você digitou no Word. Aparece esse mais, você seleciona a parte que você quer recortar. Podia ser uma imagem. Pronto, soltou, ele automaticamente ele recorta. Aí nessa tela que abre, eu tenho a opçãozinho, disquetezinho aqui, ó. Salvar a captura, salvo. Eu vou chamar aqui Mohan 4, só para identificar. Ele salva como imagem lá na minha pasta. Pronto. Eu faço isso. Às vezes eu faço isso no Word. Eu digito no Word, porque eu não tenho PDF, e recorto. Por que eu faço isso? Porque lá no formulário, no que eu estou criando, se eu digitar tudo aquilo aqui, onde faz a pergunta, ele vai ficar muito bagunçado. Então, o que eu faço? Eu prefiro criar a tela, nova tela, e em vez de criar a questão, eu venho aqui de novo na barrazinha, né, lateral, clico em adicionar imagem. Aqui eu já procurar fazer upload. Olha aqui como é interessante. Se eu quisesse uma foto do Google, o Google já me procuraria a foto. Aqui é a opção foto. Tá? Se eu quisesse para o meu Google Drive, porque eu tenho salvo lá no Drive, vai também. Se eu quiser pesquisar uma imagem no Google, ele traz essa imagem para mim aqui. Tá? Mas aqui eu quero uma coisa que eu salvei no meu computador. Então aqui está salvo aqui, o Mohan 4, mas o que eu quero é o Mohan 1 aqui, tá? Então abri. Cliquei em abrir, ele vai fazer o download, já aparece aqui, ó. Podia ser uma outra imagem. Aqui eu transformei texto em imagem para ficar. No título da imagem, eu coloco a questão, né? Como eu vou colocar outras imagens, vou colocar leia textos
trechos abaixo e veja o vídeo de José Morin. Aqui é interessante, como eu fiz no outro, colocar a referência do livro. Tá? Eu não vou colocar aqui porque por questão de tempo. A gente já está quase estourando nosso tempo. Ainda vou pedir mais 10 minutos, se vocês puderem ficar, para a gente encerrar essa oficina, tá? Eu colocaria, né? Não precisa. Eu vou colocar aqui só um trecho, porque vocês... Mas, digamos, vou colocar mais um. Eu venho aqui, cliquei na atividade. Deixa eu colocar 2 pontos aqui, né? Imagem. Procurar a imagem. Coloca aqui, Morin 2. Abrir. Ele faz o download e leva imediatamente para lá, já está aqui embaixo. 3, idem. Não vou colocar 3, vamos colocar o vídeo. Eu venho aqui em vídeo. O vídeo eu já procuro aqui no YouTube, né? Eu colocar metodologias ativas. Morin. Ele vai procurar os vídeos que o Morin não. Nós vamos procurar o Edgar Morin. José Morin, que é o professor lá da USP. Procurar, ele já vai procurar os vídeos do José Morin que está aqui. Eu nem lembro qual foi o vídeo que eu coloquei. Eu vi aqui um vídeo que eu achei interessante. Vou colocar esse aqui. 3 minutos só. Produção metodologias. Pronto. Se eu quiser colocar um título, eu coloco, mas não precisa. Aí, clico novamente em mais. Faço a pergunta. Eu tenho aqui uma colazinha, que eu coloquei as perguntas, tá? Leia os excertos abaixo, do José Morin. Eu coloquei aqui a referência, né? Era para colocar completo. Ctrl C, eu levo lá. Perdão. Aqui eu podia fazer aqui sem cola, né? Se eu estivesse fazendo, quando eu faço minhas atividades, eu faço direto aqui. Mas aqui, né? Leio os excertos abaixo do texto de José Morin. Desculpa, eu errei. Não era essa parte que era para eu colar, não. Aqui era lá de cima, era para eu ter colado, perdão. Com base, né? Com base na leitura dos excertos, Ctrl C. Eu volto lá para a tela. Ctrl V. Aqui eu tenho que saber, tá? Eu quero uma caixa de seleção, vou abrir aqui as opções aqui do lado. Eu quero uma caixa de seleção ou múltipla escolha? Qual é a diferença? Múltipla escolha tem uma questão só certa. Caixa de seleção tem várias questões certas. Pode ter mais de uma questão certa ou não. Como eu coloquei aqui, ó, na pergunta, no enunciado, com base na leitura dos excertos, vamos complementar isso aqui, né? Acima, dos excertos acima, marque as alternativas corretas. O Google Forms já entendeu que tem mais de uma alternativa correta, então ele já trouxe para cá a caixa de seleção. Tudo bem? Então eu podia ir colocando opção por opção. Mas como eu tenho aqui a colinha, eu coloquei cada item numa linha separada, né? Começando um parágrafo separado. Então eu só clico, vou aqui só Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo. Vou lá novamente no Google Forms. Aqui na primeira opção, Ctrl+C, pronto. Okay? Vou fazer aqui, como não vai dar tempo de fazer todas, eu vou pegar mais uma aqui para exemplificar. Tá? Vou fazer mais 2 só para simplificar. Vamos lá. Trata-se de metodologia ativa, né? A questão 4. A questão 4, não tem nenhum texto. É uma questão direta e eu estou usando ainda a caixa de seleção, ou seja, pode ter mais de uma opção certa. Tá bom? Então, deixa eu ir aqui na minha colinha aqui só para copiar e colar, né? Facilitar aqui minha vida. Só vou fazer mais 2, tá, pessoal? Então, questão 4, que vai ser a questão 2 nesse novo formulário aqui, né? Que tem uma observação que eu já vou falar para vocês. Para você. Se eu não tivesse fazendo esse tutorial,
eu iria fazer direto no Google Forms, eu não ia ter esse trabalho de fazer no Word, tá? Mas aqui, como é para ser rápido, né? Então, cliquei na última tela, vou em mais, ele vai abrir mais uma tela. Vou na pergunta. Lá era a questão 2, melhor, lá era a questão 4, aqui vai ser a questão 2, né? Que a gente não vai fazer, não vai ter tempo de fazer todas. É uma questão de múltipla escolha? Não é. Porque vai ter mais de uma questão certa. Então, eu tenho que passar de múltipla escolha para a caixa de seleção. Vira esses quadradinhos aqui. Vou na minha colinha novamente. Eu tenho aqui todos os itens já escritos. Ctrl C. Ctrl V. Tá? Pronto. Segunda questão está feita. Lá, eu coloquei uma imagem, vocês viram, né? Eu coloquei uma imagem para ilustrar. É uma imagem que as pessoas estão trabalhando, pode ver que os estudantes estão trabalhando em equipe. Tá? É uma coisa que não vai dar tempo de discutir aqui hoje, mas assim, metodologia ativa a gente já faz há muito tempo. E criaram esse nome aí para indicar uma coisa que a gente já faz. Né? A gente... Só que tem algumas que são mais famosas, né? Sala de aula invertida, rotação por estações, laboratório rotacional, aprendizagem baseada em problemas, enfim. Mas a gente, de certa forma, faz, né? Então, eu coloquei essa imagem. Como é que colocaria essa imagem lá? Só para ilustrar, né? Uma imagem, às vezes, fala mais do que 1000 palavras. Em vez de eu vir aqui nessa barra lateral, barra vertical lateral, e clicar em adicionar imagem, eu vou aqui do lado da pergunta e adiciono imagem. Tem um lugar para adicionar imagem. Por quê? Porque se eu vier aqui, ele vai abrir uma nova telinha só com a imagem. E aqui eu não estou querendo trazer uma imagem, nem um vídeo. Eu estou querendo apenas ilustrar. Então, eu venho do lado da questão, trago a imagem. Eu não tenho aquela imagem salva no meu computador. Então, eu vou pesquisar essa imagem no Google. Pesquisa no Google é quem está integrado. Eu coloco olha, já apareceu, metodologias ativas. Aqui apareceu essas opções. Mas eu podia também ir no Google normalmente e procurar, recortar com a tesourinha e trazer para cá. Pronto. Ela está importando, vai aparecer. Apareceu enorme. Eu clico nela, eu vou diminuindo. O tamanho que eu quiser. Vou diminuindo aqui. Diminuindo até ficar o tamanho que eu acho interessante. Clico fora, aparecem esses 3 pontinhos aqui do lado esquerdo. Eu clico nesses 3 pontinhos, eu posso remover, alterar, posso alinhar ao centro. Pronto, questão 2. Vamos lá. Vamos aqui, já estouramos o tempo, então só vou apresentar mais uma forma de criar questão. Tá? Deixa eu escolher aqui no outro formulário aqui para mostrar para vocês. Seria interessante. Como seria aqui uma questão aberta, né? Questão 5, vai ser questão 3. Ixi, eu deixei para minha colinha aqui. Tem uma colinha que eu fiz aqui, é melhor do que ir lá, porque às vezes você mexe lá, às vezes apaga, né? Tem que ter esse cuidado. Então, assim, Ctrl C, tem uma colinha feita aqui, volto lá no nosso formulário. Clico na última tela, vocês sabem por quê, senão pode abrir a tela no lugar não abaixo, né? Pode abrir acima, aí teria que excluir. Adiciona mais uma. Aqui ele já abre com múltipla escolha, mas eu não quero múltipla escolha. Eu quero uma resposta curta, um parágrafo. Vamos dizer que eu quero que o estudante ele responda argumentando, fazendo citações, enfim. Eu coloco o parágrafo. Aí o formulário já vai indicar para o estudante que ele tem que responder com mais argumentações, né? Aqui eu coloco a pergunta. Essa é a questão 3, né? Essa é a questão 3. Pronto. Tá? Bom, não vai dar tempo de fazer as outras, mas aí eu vou mostrar para vocês uma coisa. Só explicar as outras. Eu coloquei algumas questões aqui só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, essa questão 8 aqui é uma questão própria de pesquisa de satisfação. Sua satisfação de 1 a 10. 1 sendo nada satisfeito e 10 totalmente satisfeito. Né? É uma questão de satisfação. Como é que eu faço essa linha aqui
de satisfação. Simples, vou voltar lá no meu. Não vou criar, mas eu vou mostrar. Perdão. Voltando aqui. Mesma coisa, sempre que tem que criar uma questão nova, clica na última tela, mais. Se você quiser criar uma tela no outro lugar, você clica no lugar, na tela que você quer, no lugar que você quer colocar abaixo a sua tela. Você clica nela e clica em mais. Aqui eu quero que seja a última, então clica aqui, abrir uma outra. Na barrazinha aqui do lado, onde aparece geralmente múltipla escolha, quando eu clico, aparece várias coisas, várias opções. Aquele lá de satisfação, de 1 a 10, é escala linear. Se eu clicar em escala linear, vai aparecer uma escala linear. De 1 a 5, não, eu quero de 1 a 10. Eu coloco 10 aqui, e eu posso dizer o que é 1 e o que é o 10. 1 muito satisfeito, 10 não, nada satisfeito, 1 muito feliz, 10, enfim. Escala linear é isso. Se eu venho aqui e eu quero que o estudante coloque um arquivo, ele faça um vídeo e poste aqui, eu coloco upload de arquivos. Vai aparecer um lugar onde ele vai importar do computador dele ou do celular dele um arquivo que ele fez de um vídeo. Eu posso pedir que o aluno faça um vídeo, não posso? Ou faça um mural, upload de arquivos. Aí eu, no lugar da pergunta, eu coloco a instrução de como eu quero aquele arquivo. Eu coloco ou aquele arquivo, seja de vídeo, seja de texto, upload de arquivo. Tá? Então, você já sabe o que é múltipla escolha, né? Múltipla escolha é quando só tem uma questão certa, eu quero fazer uma questão só com uma questão certa. Caixa de seleção, quando eu quero colocar várias. Escala linear, essa escalazinha que a gente costuma responder pesquisa de satisfação, de 1 a 5, de 1 a 10. E tem duas muito interessantes. Grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção. Grade de múltipla escolha, lembre-se de múltipla escolha. Uma opção só certa. Grade de caixa de seleção é uma grade que tem a ver com a caixa de seleção, onde pode ter várias questões certas. Quando é que eu uso grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção? Eu não vou demonstrar aqui porque já estouramos o tempo e eu estou aqui, eu quero mostrar pelo menos rapidamente todas as ferramentas. Eu crio, vocês para visualizar, eu crio uma coluna aqui do lado esquerdo com itens. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. E para cada item, eu posso criar quantas colunas eu quiser. Sei lá, coluna de verdadeiro ou falso. Então, eu crio uma coluna de verdadeiro e coluna de falso. Aí vai, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, para cada item. Isso aí seria grade de múltipla escolha. Grade de caixa de seleção. Tem aqui a mesma coisa, do lado esquerdo a coluna de vários itens. Para cada item, eu posso ter a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. E aí eu posso colocar mais de uma alternativa certa. Para cada item, eu posso selecionar mais de uma alternativa certa. Tá? Isso é a grade de caixa de seleção. Para quem trabalha com ensino infantil, ensino fundamental, é muito comum fazer cruzadinha, né? Todos nós fizemos muitas cruzadinhas. Uma coisa que eu descobri, no Google, tem muitas cruzadinhas. Se a pessoa é professor do ensino infantil, ele pode pegar, né? Cruzadinhas que às vezes é para ensinar os alunos a escrever. Então ele tem que preencher aquela cruzadinha, né? E aí tem as colunas e tem as linhas que se complementam, né? Na minha infância, quando eu estava na educação infantil, eu chamava isso de macaco. Eu não sei por que eu chamava de macaco. Mas é as cruzadinhas. Então, cada linha e cada coluna tem um número, não é verdade? Então, eu posso recortar aquilo que está disponível gratuitamente, ou se eu sou professor de educação infantil do ensino médio, eu posso pagar uma plataforma que às vezes me oferece. Eu recorto os gratuitos, ou pego de algum lugar, ou crio. Aí tem que usar o Canva. Eu ainda não sei usar o Canva, é por isso que eu tenho que recortar. E eu colo como imagem. Então, eu posso usar depois a grade de múltipla escolha, né? Que na coluna esquerda, eu coloco lá, né? Tem as linhas, tem os números das linhas das colunas, eu coloco o número. Linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. E para cada linha, eu, por exemplo, ele está aprendendo a escrever. Então, é o nome de um animal. Então, eu vou colocar na linha 1,
Como ele não vai conseguir colocar, né? Quando é papel, a pessoa coloca lá nos quadrinhos, cada letrinha. M, A, C, A, C, O, vaca, leão, enfim, qualquer coisa. Eu coloco linha 1, aí grade de múltipla escolha, né? Para linha 1, eu tenho o macaco, o cavalo. Aí o aluninho do ensino fundamental, ele olha e diz, linha 1, tem tantas letras, tem 4 letras, vaca, V-A-C-A. Aí ele não pode preencher, mas ele tem a opção, tem lá. Linha 1, ele olha a linha 1, tem boi, não, boi só tem 3 linhas. Perdão, 3 letras, leão, macaco, faz. Ele faz isso no celularzinho dele, geralmente toda casa tem pelo menos um celular, né? E o pai, a mãe dele, ajuda a fazer. Isso é para isso que serve grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção, tá? O único exemplo que eu encontrei agora foi de educação infantil, porque eu fiz isso brincando aqui para minha enteada que está fazendo educação infantil. Eu aprendendo, eu fiz isso para ela. Então, grade de múltipla escolha e grade de seleção é isso. Então, já sabe o que é grade de seleção, grade de múltipla escolha, que é escala linear, que é para satisfação, upload de arquivos. Já sabe que caixa de seleção é para fazer uma questão que tem mais de uma opção correta, múltipla escolha, uma questão só correta. E resposta curta, resposta de parágrafo é quando você quer fazer uma questão ou colocar um problema para dissertar de maneira poucas linhas ou com muitas linhas, né? Já viram que cada item, num item você pode colocar uma imagem para ilustrar, pode colocar, né? Para ilustrar. Se você clicar aqui, em cada resposta você pode colocar uma imagem para ilustrar, se quiser, ou pode colocar a imagem geral. E vocês viram também, né, que vocês podem colocar uma tela dessa só com imagem. Por exemplo, a questão 1 é uma questãozinha que para quem está começando pode ser mais complexa, né? Em vez de eu fazer logo a questão, eu coloquei 2 textos, 2 trechos de texto, um vídeo e fiz a questão. Aí vocês já sabem. Os trechos de texto você pode copiar no Word e depois recortar com a tesourinha mágica que está aqui no canto inferior esquerdo, ferramenta de captura. Todo computador tem, tá? Tem o Windows. E você coloca. Aí no título da imagem, você coloca a instrução e vai colocando os trechos, só um, vários, e depois abre uma tela só para isso, tá? Em síntese, feito o cabeçalho e para criar as questões ou itens do cabeçalho, é necessário sempre criar uma tela. Para criar a tela, clica no mais. Quando estiver fazendo as questões, se quiser colocar uma imagem de texto, em vez de clicar em mais, vai em imagem ou vídeo. E no título, você coloca a instrução, como eu fiz. E no final, você abre uma outra tela e faz a questão. Se você quiser fazer questões só simples, é só abrir a tela. Quando você abre a tela, vejam só, vou clicar na tela. Você pode editar depois, né? Ou apagar, tem a opção aqui embaixo. Vejam só, tá a caixa de seleção. Mas eu poderia escolher múltipla escolha, né? Grade da caixa de seleção, grade de múltipla escolha, tá bom? Eu só não falei da lista suspense. Vou voltar aqui, a última coisa. Última coisa aqui antes da formatação. Eu pedi para a pessoa colocar o nome. Mas digamos que eu já soubesse o nome de todo mundo da turma. Eu poderia vir aqui e em lista suspensa, colocaria o nome de todo mundo. Se eu tinha uma lista, eu copio e colo o nome de todo mundo, se tiver um abaixo do outro, aqui fica. Então, quando a pessoa for abrir esse Google Forms, ele não precisa digitar o nome dele, ele clica na lista suspensa, aparece vários nomes, ele só clica no nome dele. Isso é a lista suspensa. Agora, pessoal, um pouquinho de paciência para fechar, tá? Como é que eu transformo, isso aqui é apenas uma atividade, como é que eu transformo isso em avaliação? Eu venho aqui nessa rodinha dentada, clico nela, tá? Primeiro, aparece aqui 3 opções, geral, apresentação e testes. Geral, ele pergunta se eu quero coletar os e-mails. Dependendo de onde você trabalha, é melhor não pedir para coletar os e-mails, tá? Porque a pessoa, enfim, ela pode até não ter o celular dela, depende das condições, geralmente a gente está logado no e-mail, mas pode ser que não esteja. Mas pode coletar e aí vai ser obrigatório. Na hora a pessoa preencher,
como ele está logado no e-mail, o form já importa. Então, é uma opção, coletar e-mails. É necessário fazer login? Aí, restringir aos usuários da Universidade Federal do Tocantins, em geral, eu tiro essa opção, porque a maior parte das pessoas não entra com o e-mail do FT, tá? Aí eu posso limitar uma resposta, a pessoa não vai conseguir responder de novo. Isso aí, cada um faz. Se eu quiser limitar, eu clico aqui e está limitado, acabou. Editar após o envio, se eu clicar aqui, a pessoa vai poder corrigir depois do envio. Ver os gráficos do sumário e resposta de texto, ele vai ver se ele acertou ou errou. Isso aí eu sei. Então, a única coisa que eu faço aqui é tirar essa restrição à Universidade Federal do Tocantins. Apresentação. E mostrar link para outra resposta? Não, né? A pessoa vai parar. Aqui eu posso colocar uma mensagem que ele vai receber no final. Vou colocar aqui, obrigado pelo envio. Ou, texto enviado com sucesso. Respostas enviadas com sucesso. Você coloca o que você quiser, né? Obrigado pelo envio. E aqui em testes. Aqui é onde eu transformo aquilo em avaliação. Eu clico aqui em criar testes. Tudo bem? Aí eu respondo aqui. Eu quero liberar a nota após o envio. A pessoa enviou e mandou, ele já recebe um resultado parcial. Porque o professor tem que corrigir as questões abertas. Né? As de múltipla escolha já fica corrigida. Então, posso deixar, eu deixo, geralmente, tá? Quando eu salvo aqui, pronto. Criei uma atividade. Aí eu volto nas questões e vou colocando a pontuação. A primeira questão aqui, eu clico na tela, aqui embaixo, respostas corretas. Eu indico para o Forms quais são as respostas corretas. Eu nem lembro quais são as respostas corretas, vocês vão me perdoar agora, não vou ler. A minha ideia primeiro era eu ler uma por uma e a gente discutir, mas não vai dar tempo. Vou dizer. Pronto. Aqui eu digo quantos pontos vale. Vou colocar. Eu trabalho com 100 pontos, então geralmente eu fecho 100 pontos. Tá? Mas podia ser de qualquer coisa, eu coloco 10 pontos, pronto. Concluído. Salvou. Quando a pessoa responder, ele já tem o resultado. Metodologia ativa. Clico nela. Como eu já criei testes, mesma coisa, vou embaixo. Respostas corretas. Eu indico para o Forms quais são as respostas corretas. Digo aqui a pontuação que vale. Aqui não vai fechar 100 pontos, não é só para mostrar. Concluído. O trecho, quando ele responder, ele vai saber se ele acertou ou errou essas questões, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci. Tem que colocar que é obrigatório. E-mail. Clico aqui. Não, tem que... Isso aqui não era para estar aqui. Então, vejam só. Nome, é obrigatório, tá? Já está obrigatório aqui embaixo. E-mail. Obrigatório. Ou seja, ele não vai conseguir enviar o form se ele não preencher isso aqui. Cidade, estado. Obrigatório. Essa tela apareceu aqui, não era para estar aqui. Tranquilo. Clica nela e abaixo, e exclui. Excertos acima. Obrigatória. Vai aqui, obrigatória. Metodologias ativas. Obrigatória. Essa questão aberta, que ele só vai ter resultado quando eu corrigir. Obrigatória. Eu clico em resposta correta, mas só para colocar a pontuação, tá? Aqui. Concluído. Obrigatório, concluído. Pesquisa de satisfação. Obrigatória. Tá? Não tem a resposta certa. Ok? Aí eu vou enviar isso para o pessoal. Clico aqui no botão lá em cima, enviar. Pode enviar por e-mail? Eu prefiro mandar um link. Aí aparece um link enorme, que às vezes se quebra. Tem a opção aqui, URL curto. Eu clico no URL curto, ele fica curtinho. Eu copio. Beleza. O que é que eu faço? Mando para o WhatsApp, mando por e-mail.
Vou abrir aqui 5 minutinhos para alguém, se alguém quiser tirar alguma dúvida, e a gente vai para o Google Forms, tá bom?